E a gente agora vai ao vivo até a madeireira que pegou fogo lá no Barro Duro ontem à noite. Depois de quase 24 horas de trabalho, militares do Corpo de Bombeiros continuam no local. E o Leandro Santiago está em frente ao estabelecimento onde esse incêndio foi registrado. Quem está com a gente é o Leandro nessa noite. Muito boa noite. Leandro, nos atualize. Quem está por aí? O bombeiro continua trabalhando? Oi, Bia, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade. Infelizmente, sim, já vamos dar quase 24 horas e o fogo continua aqui no depósito na região do Barro Duro. Como dá para ver agora nas imagens do Edmilson Nunes, um fogo ainda bastante intenso, ainda bastante forte, ainda não há previsão de quando esse incêndio vai ser debelado. Na verdade, agora é o que sobrou do galpão, porque o galpão, como a gente já mostrou nas imagens durante toda a programação da TV Pajuçara, o galpão acabou cedendo, acabou as paredes cedendo, o teto cedeu e agora só restam essas ruínas aqui do galpão. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Aloysio, que está aqui atuando no combate ao incêndio. Tenente, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Por que é tão difícil debelar esse incêndio, ao contrário de outros? Boa noite. Boa noite. É porque a madeira, ela tem uma característica que ela queima em profundidade. Então a gente apaga na superfície o fogo, mas o fogo continua na profundidade. Então a gente tem que revirar todo esse material. Então a gente, com a retroescavadeira, a gente está revirando, colocando o material resfriado na caçamba e retirando o material para que a gente possa acessar todo o material até o final do galpão. Ou seja, joga água, a escavadeira age e ela acha mais fogo? Isso, à medida que ela vai mexendo até a chama aumenta, porque aquela madeira que está embaixo vem mais oxigênio e o fogo aumenta. Há uma previsão, dá para falar quando que esse incêndio vai se acabar? Não, porque a gente depende as caçambas pega material e leva, então quando a caçamba sai daqui, então ela demora um tempo para retornar. E aí a gente depende desse retorno da caçamba, então a gente ainda não tem uma previsão de quando a gente vai acabar. Como é que está a questão da água? Tem água suficiente? Como é que está isso? A gente fica abastecendo a água no hidrante. Então a gente usou um supermercado aqui próximo também e o hidrante. Então a gente esvazia a viatura, carrega, uma viatura de incêndio continua aqui, a outra fica trazendo água e também a gente está tendo apoio de carro-pipa da prefeitura. Fazendo uma comparação, é mais difícil do que, por exemplo, aquele incêndio lá do centro da cidade? Esse aqui é mais difícil porque ele tem mais material, muita madeira, muito MDF. Então o fogo a gente molha, mas a água não chega lá no fundo. Então tem que revirar todo o material. Tá certo, Tenente. Obrigado pelas informações, bom trabalho. O pessoal aqui continua fazendo o trabalho, mas como dá para ver, viu, Bia? Ainda um fogo bastante forte, ainda não tem previsão. Eu vou pedir para o Edmilson Nunes mostrar aqui como é que está o trânsito aqui na Avenida Juca Sampaio. Por enquanto, o trânsito continua em apenas uma faixa. O pessoal aqui passando com bastante dificuldade. Ali no acesso à Avenida Márcio Canuto, já tem bastante dificuldade ali para passar, então bastante engarrafado. Então você que vem agora, região da Serraria, Barro Duro, entre outras regiões, um pouquinho de paciência. A gente viu gente usando a ciclofaixa que tem por aqui. Não pode e nem se deve fazer isso. Por causa desse problema todo que está ocorrendo aqui, a gente registrou também, houve o problema da Defesa Civil quanto à interdição de casas e também de galpões aqui do lado do local do incêndio. Vou até pedir para o Edmilson mostrar esse galpão aqui do lado. Aqui, Edmilson. O galpão ali, a parede acabou queimando, acabou pegando fogo. E aí a gente conversou com a Defesa Civil como é que fica a questão desses locais. A gente vai ouvir agora o engenheiro Júlio Normandi. A Defesa Civil segue prestando apoio ao Corpo de Bombeiros e fazendo monitoramento dos imóveis que foram atingidos pelo incêndio. Nessa tarde, foi feita uma nova vistoria nesses imóveis e eles permanecem interditados devido a ainda estar com as paredes quentes e apresentando manifestações patológicas. Após o combate completo do incêndio pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil irá fazer uma nova vistoria para identificar se houve novas manifestações patológicas e saber a real situação dos imóveis. Tá aí a gente mostrando a situação agora, quase tropeçou aqui, ó. Mostrar agora a situação de um dos veículos que estava aqui no local, um caminhão, era um dos dois caminhões que estavam dentro do local. Um deles tinha sido recentemente comprado, ficou completamente
destruído. Felizmente, ninguém se feriu, mas um prejuízo muito grande, prejuízo de mais ou menos 6 milhões de reais. Qualquer novidade, a gente volta por aqui. Mas o cheiro muito forte de queimado, então ainda tem muito fogo para ser apagado por aqui, viu, Bia? E falando mais uma vez, reiterando a você que passa por essa região, paciência, porque o trânsito ainda está bastante complicado. E como disse agora o Tenente-Coronel Aloísio, não tem previsão desse incêndio ser totalmente apagado. Volto com você. Neto, muito obrigada. Perdão, Leandro, muito obrigada pelas suas informações. Eu estou aqui impressionada com a força-tarefa até o momento para debelar as chamas, né? O bombeiro recebendo ajuda aí de pessoal da prefeitura, né? Da limpeza urbana, caminhões que estão chegando para reforçar o estoque de água. Olha só, a retroescavadeira tentando tirar tudo que ficou danificado, foi totalmente consumido pelo fogo. O prejuízo estimado, que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar agora, viu, desse prejuízo aí, desse montante altíssimo de aproximadamente 6 milhões de reais, um veículo novinho que estava lá e também ficou destruído, né, um caminhão. E olha só a altura do fogo agora, às 6h17 da noite, daqui a pouco a gente está perto de completar aí 24 horas do início do incêndio e até agora, pelo tipo do material, né, que está nessa combustão, madeira, né? É um incêndio, um fogo profundo, como definiu aí, né, o Corpo de Bombeiros. É difícil controlar, a gente está lá de olho na notícia e qualquer novidade a gente atualiza vocês sobre o que está acontecendo agora. Mas o nosso jornalismo, o dia inteiro, ficou firme nessa cobertura do incêndio desde os primeiros momentos. As nossas equipes estão acompanhando de perto todas as informações e trazendo detalhes para você em tempo real. Inclusive, o repórter Alan Garcia e o repórter cinematográfico Vasney Soares estiveram nas primeiras horas da manhã de hoje no local e flagraram a chegada dos funcionários da madeireira. Todos devastados, claro. Acompanhe. Eram 8 horas da noite quando o incêndio virou notícia. O fogo já estava em todo o galpão de estoque da madeireira. Às 9, o teto desabou. Dava para ver de longe o clarão do fogo. Esses vídeos foram feitos por moradores da região. Meu Deus do céu! O dia amanheceu e as chamas continuavam altas, quase incontroláveis. Além das madeiras, o incêndio destruiu uma empilhadeira e 3 caminhões. Um deles comprado recentemente e ficava guardado em outro galpão. Ontem, os funcionários colocaram aqui. Então a gente vai continuar com o trabalho até que todos os focos de incêndio terminem, porque a gente apagou o fogo em superfície, mas continuou o fogo em profundidade. Então a gente vai revirar todo esse material, a gente está esperando retroescavadeira e caçamba para retirar esse material para que não tenha o perigo de reigniar o incêndio. Tem que revirar todo esse material para esse fogo que está em profundidade e a gente conseguir extinguir ele também. Rachaduras e a fumaça preta estão no limite da parede com a estrutura do telhado. E é com este paredão que o Corpo de Bombeiros está preocupado. O cuidado maior é com relação a essa parede dessa outra empresa. Dentro não queimou nada, mas essa parede está oferecendo risco, mas quem pode dizer de fato é a Defesa Civil com os engenheiros deles. O trânsito na Avenida Juca Sampaio ficou congestionado porque somente uma faixa estava liberada. Muitos trabalhadores tiveram que seguir a pé. Flagramos a chegada dos funcionários à madeireira, todos assustados com o tamanho da destruição. Realmente, né? É impactante a gente começar o ano falando de mais uma situação assim, de outro grande incêndio aqui na nossa cidade. Alguns têm acontecido e a gente fica aqui lamentando bastante esse tipo de prejuízo, que não é só o material, mas o emocional e agora toda essa gente que está sem trabalhar, né, diante do que aconteceu. E ninguém sabe, olha só, o pessoal com a mão na cabeça, o desespero que toma conta numa hora dessa. Ainda bem que não estamos falando aqui de vítimas, né, mas realmente é um prejuízo, assim, é incalculável nesse momento. A gente vai falar sobre esse assunto ainda, porque não foi só a madeireira, como a gente ouviu, que foi destruída. Casas também foram atingidas. Como se não bastassem os prejuízos aí da destruição na empresa, 4 casas vizinhas ao estabelecimento comercial também foram atingidas pelo incêndio. E o repórter William Tavares esteve lá hoje bem cedo e conversou com moradores que relataram o desespero com esta situação. Veja. 4 casas localizadas na rua Francisco Tibúcio também foram atingidas pelo incêndio. Uma delas foi a do seu José Carlos.
Mesmo muito abalado com o que aconteceu, ele conseguiu conversar com a nossa reportagem. Ela me chamou, eu só acionei o bombeiro e eles vieram para cá. Quando o senhor chegou em casa, qual era o cenário? Horrível, o pior possível, né? Muito fogo, nunca vi aquilo na minha vida. Na parte dos fundos da casa, a gente consegue ver os estragos que ficaram. O fogo atingiu o telhado e provocou rachaduras na parede. A Vanessa é filha do seu José Carlos. Ela fala sobre esses momentos de desespero. Eu cheguei na minha casa, senti um cheiro de fumaça. Eu e minha filha, a gente procurou ver o que é, não sabia, não viu que não era nada. Depois de 20 minutos, o meu irmão, que estava nessa casa, começou a gritar, saia que está pegando fogo. Quando a gente foi para a rua, já estava o fogo totalmente alto, todo mundo gritando e as explosões. Realmente, tá todo mundo agora anestesiado, né? Porque não foi fácil a noite. Está cedendo o teto, as rachaduras, né? Como vocês, não sei se vocês filmaram ainda, as rachaduras tem aqui na casa do meu irmão também. A Defesa Civil falou que a gente não pode entrar, né? Porque é um primeiro andar, pode ceder. Diante do grande susto, ela só pensava na família. O tio toma remédio controlado. Várias pessoas aqui nessas casas tomam remédio controlado para dormir. E do mesmo jeito que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça e não sabia o que era, eu poderia ter dormido e ter morrido com a inalação. Nós estamos na parte de cima da casa da Vanessa e como nós podemos acompanhar nas imagens, o cenário é de destruição. Ainda há muita fumaça no local. Aqui de cima a gente consegue ver claramente o quanto as casas são próximas a esse estabelecimento comercial. Agora, ela deseja que os danos que aconteceram na casa do pai dela sejam resolvidos. A gente quer justiça, né? A gente quer que a madeireira se responsabilize pelo menos pelos bens materiais, né? O susto, por mais que se venha a ter algo, danos morais, mas o susto não vai passar. Entendeu? Isso vai ficar na mente da gente. O medo, porque se fosse à noite a gente poderia ter morrido, né? O quarto da minha irmã é vizinho a esse que queimou. E saber se tem seguro e o que é que eles vão fazer, né? Porque foram 4 casas destruídas. Em 2 horas acabou. A gente dormiu na rua, nos colchões na rua. Eu dormi com uma sobrinha de 3 anos num carro. Olha, a gente assiste assim esses depoimentos e fica sem saber nem o que dizer, né, minha gente? Sem conseguir se imaginar numa situação como essa. Sem imaginar que tem a sua casa, está vivendo a sua vida no seu cotidiano, normalmente na sua rotina, quando de repente um fogo começa a atingir a tua casa, você tem que sair correndo só com a roupa do corpo e quando voltar está lá o prejuízo, né? Tem que se mudar. Então é realmente uma situação muito crítica, é um momento de crise para todos, especialmente para os responsáveis, né, os proprietários da madeireira. A gente aqui se solidariza, porque é um comércio importante. A gente viu o tamanho, o porte dessa empresa, 2 galpões, né, máquinas, caminhões, todo o material da empresa, tudo virou cinzas. Até agora o fogo está lá consumindo o que ainda restava. Então a gente aqui se solidariza em primeiro lugar e pede que todo mundo consiga apoio. Apoio da família, apoio dos amigos. É esperar realmente a poeira baixar, literalmente, para pensar em recomposição, né? Em virada de página. A gente está falando de um prejuízo imenso e nenhuma pessoa ferida. Isso também é um motivo para a gente agradecer. Você concorda comigo? Pessoas estavam em casa na hora que tudo começou, crianças, e ainda bem que todo mundo conseguiu sair correndo no susto, mas ninguém está falando aqui de feridos, de explosão, o que podia ter acontecido, né? Apesar da gente assim ficar chocado com o volume do fogo, dessas chamas, aqui agora estamos falando de prejuízos materiais. Essa página vai ser virada, esse momento ele vai ser superado. Soluções hão de aparecer. Então, eu espero que vocês consigam manter aí a calma na medida do possível e pensar no futuro daqui para frente. Vamos se apoiar e esperar o momento de crise passar. O momento é de crise e a gente está aqui acompanhando tudo de perto. Caso vocês precisem entrar em contato com a televisão, fazer apelos, o nosso povo é solidário, né? O povo alagoano é super solidário e a gente abre também espaço para que vocês possam todos contar com o nosso apoio e se recuperar. A gente, inclusive, vai voltar a falar ao vivo do assunto com o Leandro Santiago, que permanece no local, lá na madeireira. É com você, Leandro.
Então, Bia, a gente veio aqui em uma das ruas uma das ruas onde foi registrado o incêndio. A gente mostrou imagens de moradores, inclusive muito preocupados na hora do incêndio. E, como disse agora, a gente entrou na outra entrada, o engenheiro da Defesa Civil disse que casas foram interditadas aqui na região. A gente veio nos fundos de uma das casas atingidas, olha só a situação do momento. O teto acabou cedendo, acabou atingido, um grande susto para todo mundo que estava aqui pela casa, ninguém quis gravar a entrevista aqui com a gente, mas o cenário foi esse aqui, olha só, tudo, as telhas aqui no chão, toda a bagunça em volta, um grande susto, prejuízo, mas felizmente ninguém se feriu, está tudo bem com todo mundo aqui, só é que a energia foi cortada aqui nos fundos da casa. A casa está ocupada, todo mundo está ocupando a casa no momento, os donos da residência, só que, segundo o que eles nos informaram, a Defesa Civil amanhã deve aparecer por aqui e dar um parecer como é que fica a situação. Já outras casas continuam interditadas e, como disse agora o engenheiro da Defesa Civil, só depois que as paredes esfriarem vai ser possível dar um parecer, afinal de contas, se as casas podem continuar sendo habitadas ou não. E como a gente falou na outra entrada, falamos agora com o tenente-coronel Aloysio Vanderlei, não há previsão do incêndio, por enquanto, ser debelado. Ainda tem muito fogo, porque, como ele disse agora, o pessoal pega as escavadeiras, cavuca um pouquinho, tira material daquele material que está resfriado, só que depois ali embaixo tem mais fogo. Então essa é a situação por aqui.